Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Larice e essa é a nossa aula de Biofísica da Respiração. Podemos dividir os seres vivos em aeróbicos, que utilizam oxigênio, e anaeróbicos, que usam oxigênio apenas em circunstâncias especiais, ou às vezes nem usam. Além disso, isso ocorre em alguns mamíferos através do aparelho respiratório, que funciona em conjunto com o aparelho circulatório. Então, nós mamíferos, nós temos a troca gasosa que ocorre, entre oxigênio e gás carbônico. Isso ocorre por difusão simples e envolve esses dois aparelhos, o circulatório e o respiratório. O funcionamento do sistema respiratório, ele é simples e se faz em dois hemiciclos, o de inspiração e o de expiração. Na inspiração, acontece a aspiração do ar atmosférico para uma estrutura bem permeável, que é o pulmão, onde esse ar entra em contato com o sangue e o oxigênio é absorvido. Na expiração, o ar pulmonar ele é expelido para o ambiente, carregando gás carbônico para fora. Então, gás carbônico que é expelido. Esse esquema ele é necessário para manter o equilíbrio do meio interno, para manter a homeostasia. Além disso, dentro da biofísica da respiração, nós estudamos todas as leis que envolvem os gases. Nos gases, as forças de repulsão moleculares são muito mais fortes do que as de atração. Então, as moléculas, elas se repelem muito mais do que se atraem, diferente de outras condições. Tendo como tendência a se espalharem até o infinito, se não forem contidas em um volume determinado. Então, isso é uma característica muito importante que os gases têm, deles não conseguirem serem contidos caso não tenha nada para segurá-los, então eles se espalham infinitamente. Se eu tenho um objeto, um recipiente para acondicioná-los, eles tomam a forma desse recipiente. Vejam pelo exemplo abaixo. O sólido, ele mantém a sua forma fixa dentro desse volume fixo, que é esse pote que está com o sólido dentro. O líquido, ele toma a forma do recipiente na superfície livre, mas ele não chega a completar todo o recipiente. As moléculas não chegam a se dissipar por todo o recipiente, porque o líquido tem a característica de ter as moléculas mais próximas. Já os gases, eles se espalham por todo o recipiente. Por isso que essas bolinhas azuis representam aí as moléculas de gases. Vejam que elas se dissipam. Se eu, por exemplo, se esse pote estiver tampado, eu abrir esse gás, ele sai para fora e ele se dissipa pelo ar, tá? Então, isso é uma característica de gases. Então, eles são formados por partículas, átomos ou moléculas que se movimentam muito rápido, de uma maneira muito contínua, muito desordenada e em todas as direções e sentidos. Essas partículas, elas continuam seu movimento linear, que só é redirecionado quando elas se chocam umas com as outras. Então, a molécula, ela não tem uma direção, ela muda de direção ao se chocar com algum objeto ou com outra molécula de gás. Devido a esse movimento contínuo, as partículas dos gases não se depositam no solo pela ação da gravidade. E, consequentemente, o volume de gás, ele sempre vai coincidir com o próprio volume do recipiente. Então, se o recipiente ele cabe 5 litros, ele vai conter 5 litros de gases. É mais ou menos assim para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, ele tende a ocupar um volume infinito. Bom, como eu havia dito, algumas características, são importantes para o estudo dos gases e a gente precisa desse entendimento para entender a biofísica da respiração. Então, eles possuem 3 variáveis de estado.
volume, pressão e temperatura. O volume, ele é a força de repulsão maior que a força de atração. E ele pode ser medido por milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos. O volume de um gás, ele corresponde ao espaço que ele ocupa. Então, lembrem-se muito disso, que é muito importante. O volume de um gás sempre corresponde ao espaço que ele ocupa. A pressão, que é outra variável de estado do gás, ela vem do choque das moléculas, né? Que é da força do choque dividido pela área que essas moléculas vão ocupar. E ele pode ser medido por hectograma, milímetro de mercúrio, pressão atmosférica padrão, Torricelli, entre outras medidas, tá? A pressão, ela diz assim, se o gás ele for, por exemplo, aquecido ou resfriado, o volume ou a pressão pode variar. Então, a temperatura, ela é uma força que influencia a pressão. E a temperatura, ela geralmente faz o que com o gás? Se eu tenho alta temperatura, eu vou ter moléculas mais velozes. Então, o gás, ele tende a se expandir. E se eu tenho baixa temperatura, eu vou ter moléculas mais lentas. Então, o gás, ele tende a contrair. Isso pode ser medido tanto por Kelvin quanto por graus Celsius, que é aquelas continhas que nós aprendemos lá desde as primeiras aulas de biofísica. Então, as variáveis pressão, volume e temperatura, elas estão ligadas a uma série de leis. Nós vamos ver um pouquinho dessas leis. E a uma série de condições. Tem uma condição padrão, que é a NPT, que diz norma de temperatura e pressão, que é a condição mais usada para o estudo dos gases. Ela diz que um gás em NPT de temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin sob pressão de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, atm é pressão atmosférica padrão, tá, gente? Ou 1,01x a 10 elevado à quinta, e seu volume molar será, então, né, de 22,4 litros em quilomolar e 22,4 em metros cúbicos. Então, vejam que todas as medidas, elas podem ter, apesar de várias unidades, elas podem representar a mesma coisa, que é essa condição padrão. Aqui eu tenho uma tabelinha de conversão de unidades, só para vocês realmente verem que os gases, eles têm várias unidades de medida e essas unidades podem ser convertidas, por exemplo, converter Pascal em Torricelli, Torricelli em Pascal, Pascal em atm, atm em Pascal, Pascal em milímetros de mercúrio, ou então em centímetros de hectograma. Então, essa tabelinha é só para representar um pouquinho das conversões de unidades que nós temos dentro dos gases. Agora, em relação à lei dos gases, nós temos várias leis. Entre essas leis, as principais são essas que vocês estão vendo. Então, a lei número 1 é a lei de Boyle-Mariotti, que diz que o volume de gás é inversamente proporcional à pressão. Então, se é inversamente proporcional à pressão, se eu tenho um volume maior, eu vou ter uma pressão menor, mantida constante a temperatura. Então, vejam o que essa lei diz. Que se a temperatura é constante, ele vai seguir a lei do Boyle-Mariotti, em que o volume de gás, né, quando maior, vai ter pressão menor. E o contrário também acontece. Se a pressão for, né, se o volume for menor, a pressão vai ser maior. Essa é a lei. Outra coisa, então ela relaciona volume e pressão de um gás quando a temperatura é constante. A segunda lei é a lei de Guy, Lussac e Charlie. Sempre é o nome dos pesquisadores que descobriram essas leis. Que diz que o volume de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta mantida sob pressão constante. Vejam que aqui a gente tem a pressão constante, não é mais a temperatura. E o volume do gás vai ser igual à temperatura absoluta. Então, ele relaciona o volume de um gás com a temperatura. Então, quanto maior o volume, maior a temperatura, se a pressão for constante. A terceira lei é a lei geral dos gases,
que é basicamente a união da lei de Boyle-Mariotti e da lei de Guy, Lucet e Charles, tá? Então, é somente a união dessas duas. A terceira lei a quarta lei é a lei de Dalton, que diz que a pressão total de uma mistura de gases, então vou pegar diferentes tipos de gases. Lembra lá da tabela periódica que a gente tem os gases nobres, então imagine uma mistura desses gases. A pressão total de uma mistura de gases é igual à soma da pressão de cada componente. Então, cada gás tem o seu tipo de pressão. Então, se eu for fazer uma pressão total de uma mistura de gases, basta somar a pressão de cada componente desse gás. Então, ele refere-se à pressão total e parcial de uma mistura de gases. A quinta lei é a lei de Henry, que diz que o volume de um gás dissolvido em um líquido é proporcional à pressão do gás sobre esse líquido. Então, quando eu for diluir um gás em um líquido, dissolver, eu tenho que levar em consideração a pressão que ele faz sobre aquele líquido. Há um fator de solubilidade e ao volume do líquido, tá? Então, define volume de um gás dissolvido em um líquido. A sexta lei é a lei de Graham, que fala que a difusão de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molar. Basicamente, ela serve para definir a difusão de um gás. E todas elas envolvem cálculos, mas a gente por enquanto, só vai conhecer essas leis mesmo, tá bom? Então, agora vamos de fato à estrutura e função do aparelho respiratório, para entender um pouquinho dessa biofísica que acontece nessa troca gasosa. Aqui nós temos 3 desenhos. Nós temos um desenho do aparelho respiratório e nós temos um desenho do alvéolo e mais assim ampliadamente, né, lá dentro da estrutura do alvéolo, né, das estruturas relacionadas. Então, o aparelho respiratório, ele se compõe de um tubo, a traqueia, que é representado pela letra T, aqui, traqueia, que leva o ar ao pulmão, tá? P, então, aqui vai ser o pulmão, onde esse ar entra em contato íntimo com o sangue. Os pulmões estão dentro da caixa torácica, que se dilata e contrai através dos músculos intercostais, tá? Então, que dilata e contrai através dos músculos intercostais. E do diafragma, essa estrutura aqui de baixo com a letra D. Entre o pulmão e a caixa torácica há um duplo folheto seroso, formado pela pleura visceral. Então, essa estrutura aqui. Colada ao pulmão tem a pleura parietal, que é esse PP. Aqui, ó. PP. Aderida ao tórax. Entre os 2 folhetos da pleura existe um espaço virtual, né? Porque ele não pode ser visualizado a olho nu, chamado de espaço interpleura, que é esse P. Então, entre esse PV e esse PP, eu tenho o espaço interpleural. Nesse espaço, há uma pressão, né, interpleural, é P, e nesse espaço, há uma pressão subatmosférica, né, esse espaço que é o espaço interpleural, é P, há uma pressão subatmosférica ou uma pressão negativa. O que quer dizer isso? Que dentro dos nossos pulmões nós temos uma pressão negativa, diferente da pressão do meio ambiente. Então, a pressão dentro do pulmão é mais negativa do que a pressão fora do pulmão. A traqueia, então, ela vai se subdividir, certo? Igual tá aqui no desenho. A traqueia, ela se subdivide em brônquios, bronquíolos, até a gente chegar nos alvéolos, que é essa estruturazinha aqui maior. Dentro dos alvéolos ocorre a troca gasosa, tá? Então, dentro dos alvéolos eu tenho aqui, né, a saída para os bronquíolos respiratórios, tem o ducto alveolar. Se a gente fosse ampliar uma pequena parte desse alvéolo, nós veríamos aqui o endotélio capilar, em que a minha hemácia ela tem contato com essas células endoteliais, onde vai acontecer a troca gasosa.
Essa célula endotelial, ela tem epitélio, tem a membrana basal aqui, representando, então, essa estrutura. Então, nos alvéolos, a entrada do ar acontece pelo bronquíolo respiratório. E a parte onde o ar vai circular dentro do alvéolo é chamada de ducto alveolar, que é essa estrutura que eu acabei de mostrar para vocês. E a proximidade do sangue com o ar atmosférico no alvéolo facilita a troca gasosa. Aí a gente tem aí, né, a hemoglobina, que auxilia aí na captação e liberação desse oxigênio. Então, a gente tem a troca gasosa. O ato de respirar, ele envolve a inspiração e a expiração. Na inspiração, eu tenho elevação das costelas, abaixamento do diafragma, dilatação do tórax e o pulmão acompanha a pressão negativa interpleural. Isso segue a segunda lei da termodinâmica, que de onde tem mais pressão, vai para onde tem menos pressão. Com a dilatação do tórax, pela elevação da caixa óssea, das costelas e abaixamento do diafragma, o pulmão, então, ele acompanha esse movimento devido à pressão negativa interpleural, entre esses dois folhetos da pleura que a gente mostrou na figura anterior. Essa pressão, ela é pequena, mas ela é suficiente para acionar essa segunda lei da termodinâmica. O ambiente que contém o ar atmosférico tem mais pressão que o interior dos nossos pulmões. Por isso, ele penetra no pulmão. Já na expiração, o tórax e o diafragma, eles diminuem o volume torácico interno e a pressão alveolar se torna positiva, ou seja, ela fica acima da pressão atmosférica. E aí o ar ele é expulso pelos pulmões. Então, na inspiração, eu tenho aqui, o ar ambiental com alta pressão e o ar do pulmão com baixa pressão. Então, eu tenho que fazer um esforço, um trabalho para inspirar, para trazer essa alta pressão para dentro do meu pulmão. Quando eu faço isso, o meu alvéolo acaba tendo uma mudança, né? Ele acaba tendo uma pressão positiva que fica maior do que o que está fora. Então, o meu pulmão ele acaba tendo uma alta pressão, enquanto que o exterior tem baixa pressão. E aí, novamente, o ar ele sai de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Que é exatamente o que diz a segunda lei da termodinâmica. De onde tem mais pressão, vai para onde tem menos pressão. Então, isso acontece na inspiração e na expiração. O ar que entra e sai, ele é conhecido como ventilação pulmonar. Então, a gente viu que a inspiração tem trabalho muscular, né? Que você tem que puxar o ar para dentro do pulmão, isso exige um trabalho muscular. E a expiração, a saída do ar, ela já ocorre em condições mais passivas, em condições normais. Isso tudo é o movimento, então, de ventilação pulmonar. Se existe alguma alteração na relação da pressão atmosférica e do interior do pulmão, vai haver alteração nas dinâmicas das pleuras. E com isso a gente vai surgir algumas patologias. Uma delas é a pneumotórax, que pode ser entendida como a perfuração da pleura parietal, né? Que é essa que está fora. Ou visceral, que é essa aqui que está dentro. Tá? Então, pode ser parietal ou visceral, pneumotórax. Ou ambas, né? Também pode acontecer um trauma que eu posso ter a perfuração das duas. E também outra patologia que pode acontecer aí na dinâmica das pleuras é o derrame pleural, que eu vou ter também dificuldade de expansão do pulmão. O derrame pleural, ele é o acúmulo de líquido na pleura. Isso aqui vai dificultar a expansão pulmonar. Então, também vai interferir na dinâmica das pleuras e, consequentemente, na ventilação pulmonar. O paciente tem dificuldade para respirar. Tudo isso que a gente falou pode ser medido. Para medir a capacidade pulmonar, a gente geralmente usa um aparelhinho, né, que é um espirógrafo,
E esse espirógrafo, ele mede a capacidade de respiração da pessoa. Então, ele faz um gráfico, que é como esse que a gente está vendo na figurinha. E esse gráfico, a pessoa faz uma série de exercícios durante esse exame, né? Para poder medir algumas variáveis, medir alguns volumes, né? E a própria capacidade respiratória dela. Então, antes de entender esse gráfico, lembra sempre que é um gráfico que é registrado por um aparelho chamado espirógrafo. Geralmente, ele é colocado na pessoa e a pessoa tem que soprar, expirar e aspirar o ar. E dessa forma, ele vai desenhando. Então, aqui nós temos a própria linha de gráfico, que está medindo a capacidade pulmonar, medida aqui em volume pulmonar, ou seja, em ml, vai de 0 a 5 litros, né, os 5.000 ml. E nós temos vários registros aqui, ó. Nós temos o registro de volume de reserva expiratória, capacidade inspiratória, expiratória, volume residual, capacidade vital, volume normal e a capacidade pulmonar total. Então, vamos entender um pouquinho o que significa cada um desses registros. Primeiro, a gente tem que entender o que é volume corrente, que é o volume de ar trocado a cada movimento respiratório, ou seja, o volume que a gente está expirando e inspirando sempre, né? E varia conforme a atividade física, então ele pode aumentar ou diminuir se você estiver praticando alguma atividade física, estiver em repouso ou em esforço. Aí a gente tem a medida de volume de reserva inspiratória, que vai desses 5.000 aqui até essa primeira voltinha, tá? Então, isso aqui é o volume de reserva inspiratória. O que quer dizer esse volume de reserva inspiratória? É o ar que falta inspirar depois da inspiração do volume corrente. Volume corrente é o volume normal, é isso aqui, ó. É como se fosse tudo normal. Também escrito aqui, ó, volume normal. Então, isso é o volume corrente, tá? Então, o volume de reserva inspiratório, eu excluo o volume corrente. O que falta para mim inspirar de ar? Vejam que se você respira normal e você, por exemplo, forçar, você não consegue respirar mais, né? Inspirar mais ar? Consegue. Então, esse a mais é o volume de reserva inspiratória, tá? Aí a gente tem também o volume de reserva expiratória, que é o ar que falta expirar depois desse volume normal, desse volume corrente. É a mesma coisa. Se isso aqui é o normal, o que além disso eu consigo expelir de ar, né? Então, imagine que você está respirando normal e tenta agora retirar todo o ar do pulmão. Você vai conseguir retirar muito ar do pulmão ainda. Isso é o volume de reserva expiratória. Aí, o que acontece? Lá no pulmão ainda vai ficar ar, você não vai conseguir tirar todo o ar do seu pulmão. Esse volume que fica é o volume residual. É o ar que resta depois de uma expiração máxima e ele não pode ser trocado ativamente, mas apenas por difusão gasosa. É o arzinho que vai ficar lá no seu alvéolo que você não vai conseguir expirar completamente, tá? Além disso, a gente tem também as capacidades. Então, eu tenho, por exemplo, capacidade. Vou pegar a capacidade vital aqui primeiro, para explicar para vocês, que ela vai daqui, ó, de volume de reserva inspiratória, entra dentro do volume corrente, volume normal, e pega um pouquinho do volume de reserva inspiratória. Então, ele pega expiratória, volume normal e inspiratória. Essa capacidade vital, ela é o volume máximo de ar capaz de ser trocado. É a soma dos 3 volumes funcionais, que pode ser, né, o volume de reserva inspiratória, volume de reserva expiratória e o volume corrente, o volume normal. Então, é isso que é a capacidade vital. A capacidade inspiratória, ela começa da inspiração corrente. Então, vejam aqui, ó, que ela pega da corrente e o volume de reserva inspiratória. Então, ela é a soma do volume corrente mais a capacidade de reserva inspiratória. Já a capacidade de reserva expiratória, ela vai ser a mesma coisa. Ela pegaria aqui do volume de
né, o volume corrente expiratório e iria até o volume de reserva expiratória. Então, ela funciona assim. Além disso, a gente tem a capacidade residual funcional. Aí, a capacidade residual funcional, ela vai compreender o quê? O ar que foi expirado ao fim da expiração corrente em repouso, ou seja, o volume de reserva expiratória mais o volume residual. Então, isso é a capacidade residual funcional. É esse volume mais esse volume aqui, tá? E a capacidade total pulmonar, ela envolve todas as medidas. Então, eu tenho volume de reserva inspiratória, volume normal, volume de reserva expiratória e volume residual, tá? Então, ela envolve todas essas medidas. Para ficar mais fácil de entender, depois vocês vão olhar essa tabelinha, que ela fala exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês na figura. Vocês vão lendo a tabelinha e vão acompanhando a figura, assim fica mais fácil. E aqui a gente pode ver os somatórios, ó. Então, por exemplo, capacidade vital é volume corrente mais volume de reserva inspiratória mais volume de reserva expiratória. Aqui, capacidade inspiratória é o volume corrente mais volume de reserva inspiratória. Capacidade residual funcional, volume de reserva inspiratória mais volume residual. E assim por diante, né? A capacidade total envolve todas. Esse aqui, gente, é o aparelho que eu falei para vocês. Ele é o espirógrafo, que é um aparelho que registra volumes expirados. Então, a pessoa, ela sopra, né? Aspira, inspira o ar e ele registra isso, né? O quimógrafo, que é a canetinha que vai aqui registrando esse traçado espirográfico para poder medir. Então, é dessa forma que é feita que é medida a capacidade pulmonar. E aí a gente tem como resultado o gráfico, que é exatamente aquele que a gente viu nos slides anteriores. Então, o traçado espirográfico, ele fica assim, ó, ele tem o volume corrente, volume de reserva inspiratória, capacidade expiratória, volume de reserva expiratória. A gente tem capacidade total, que vai envolver tudo. Então, ele vai explicando certinho. Qualquer dúvida, como eu falei para vocês, vocês podem consultar novamente essa tabela, porque ela tem todos os registros. Agora, vamos ver um pouquinho sobre a relação entre esses parâmetros pulmonares. É só mesmo alguns checkpoints para a gente fixar bem. Então, por exemplo, o volume corrente, a exigência do organismo é que ele tenha pelo menos 500 ml, 350 ml no alvéolo e 150 de volume. O volume de reserva inspiratória, ele está relacionado com o equilíbrio entre a elasticidade pulmonar e a performance muscular. O de reserva inspiratória, ele tem mais importância para a fonação, para a fala. O residual, ele já envolve a capacidade espacial do tórax e do seu conteúdo, como coração, traqueia, vasos, ele é muito afetado por derrames pleurais, essas coisas. A capacidade inspiratória, ela vai avaliar o volume de ar que pode ser medido com mais precisão do que o volume residual inspiratório. E a capacidade residual funcional, ela tem importância fisiológica, né? Porque é por ela que ocorre ali a troca gasosa, é o tempo suficiente para ter a troca gasosa. A capacidade vital é o limite físico de todo o volume corrente. E a capacidade total está relacionada com a massa corporal do indivíduo, né? Então, é isso que pode alterar ou não a capacidade total. Agora, vamos entender um pouquinho sobre a ventilação alveolar. A ventilação alveolar, ela vai acontecer, né? Ela vai explicar a entrada e saída do ar. E essa entrada e saída do ar dentro do alvéolo, o que acontece? A gente tem a saída de um volume corrente, uma parte do ar volta para os alvéolos. Então, todo o ar corrente que entra no alvéolo, uma parte sai, mas uma parte fica. Então, na inspiração, essa fração volta ao alvéolo sendo 1/3 do volume corrente trocado e apenas 2/3 de ar, né, novo que entra no alvéolo. Então, o que é isso?
quer dizer isso? Quer dizer que 1/3 do ar que está dentro do alvéolo é um ar já usado da expiração anterior. E 2/3 vai ser o ar que vai ser renovado realmente, de fato. Então, isso tudo, esse ar usado com esse ar renovado, vai formar o volume corrente dentro do alvéolo. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Esse desenho representa todo o alvéolo. Todo o alvéolo, o que a gente teria? Teria isso aqui de ar usado e esse aqui de ar novo que vai entrar e sair do alvéolo durante a inspiração e a expiração, tá? Então, 2/3 é de ar renovado. Como esse ar que já estava em equilíbrio com as pressões gasosas nos capilares pulmonares, esse volume ele não participa de outras trocas gasosas. Então, é meio que esse ar usado, ele é um volume sem serventia, mas que não pode ser evitado, porque ele acaba ficando realmente ali dentro do alvéolo. Agora, uma outra coisa que acontece, que é importante levar em consideração, é a complacência pulmonar, que é a medida da relação entre a pressão aplicada e a deformação obtida. Se trata de uma relação entre pressão e volume, ou seja, o quanto o pulmão é capaz de estender-se, né, de esticar para acomodar o volume de ar que entra pelas vias aéreas. Então, prestem atenção nessa figurinha. A gente tem o que aqui? Um exemplo de como medir a complacência. Então, um frasco de boca larga, ele contém 3 saídas para uma seringa, tá vendo aqui? Um balão interno e um manômetro, tá? Então, ele tem 3 saídas. Ao ser puxado o embolo da seringa, gente, tá? Ao ser puxado o embolo da seringa, a pressão interna do frasco se torna subatmosférica, exatamente como no floreto interpleural. Então, ela se torna negativa. O balão, ele se dilata e o manômetro, né, indica a diferença de pressão. Então, é exatamente isso. Você puxa o embolo, a pressão fica negativa, o balão aqui vai dilatar e o aparelhinho aqui, ele vai marcar a diferença de pressão. Fecha-se a torneira do condutor do balão, aqui em cima, ó. Fecha essa torneirinha aqui. E mede-se o ar admitido borbulhando em um cilindro invertido cheio de água. Que é isso aqui que eles estão falando, ó. Que aqui tem água aqui dentro e assim você consegue medir. Expressa-se o volume do gás em litros e a pressão em centímetros de água. Então, esse ar que está borbulhando aqui desse exemplo, aqui está de uma maneira mais ampliada, né? Então, fechou a torneirinha, o ar aqui é admitido borbulhando em um cilindro invertido cheio de água. Expressa-se, então, esse volume de gás em litros e a pressão em centímetros de água, que é esse AP. É isso mesmo, esse AP. Em humanos, isso é feito com uma sonda esofágica em um balão. Então, isso é meio que experimental, mas em humanos a gente pode fazer com uma sonda específica. Então, assim, é medida a complacência de um pulmão. Outra coisa, outro aspecto importante da biofísica da respiração é a tensão superficial, que ela envolve a interface, né, ar líquido. É a força que une compactamente a camada monomolecular da superfície de um líquido, tendo 2 efeitos no pulmão. Serve como barreira de difusão e promove o fechamento dos alvéolos. Então, a tensão superficial, ela é importante dentro do pulmão, mas o que a gente tem ali de estrutura mais importante? O surfactante pulmonar, que ele é produzido dentro dos alvéolos e é composto em sua maioria por fosfolipídios. Esse surfactante, ele acaba, né, levando à diminuição da tensão superficial. Porque se a tensão superficial estiver muito alta, o que vai acontecer com o alvéolo? Ele vai grudar um no outro. Então, o surfactante, ele impede que os alvéolos se colem, eles se colem mesmo e não consigam fazer a troca gasosa, não consigam encher. Imaginem como se fosse um balão que cola as paredezinhas. Então, não conseguiria depois se soltar
e acomodar o ar. Então, o surfactante é importante para não haver o colabamento dos alvéolos. Durante o ciclo respiratório, esses fosfolipídios que fazem parte desses surfactantes, eles absorvem-se nas paredes internas do alvéolo, formando a monocamada. Então, é como se fosse uma camadazinha mesmo que protege o alvéolo. Além de evitar que as paredes dos alvéolos grudem, o que impedirá a passagem do ar, a monocamada aumenta a permeabilidade das moléculas de oxigênio. Então, ele não só impede que grudem os alvéolos, como também facilita a troca gasosa. Então, surfactante pulmonar é algo muito importante e é uma proteção que nós temos dentro do alvéolo para evitar os efeitos da tensão superficial. E, por fim, né, nós temos os aspectos da troca gasosa, que nós já falamos bastante deles lá na biofísica do sistema circulatório, que ela envolve, né, dois gases, o oxigênio, que está combinado com a hemoglobina na hemácia, né, e ele é dissolvido fisicamente em oxigênio, e a gente tem o gás carbônico, que está combinado com a hemoglobina também, formando os carbonatos. Lembra que a hemácia, que é a célula que transporta os gases, ela é composta pela hemoglobina. E a hemoglobina, né, ela ajuda, então, a transportar esses gases. E isso tudo vai acontecer lá no pulmão. Então, aqui a gente tem a hemácia, as hemoglobinazinhas, estruturas dentro da hemácia, captam aqui o oxigênio e levam ele, né, pela hemácia para todo o corpo, para distribuir oxigênio para todo o corpo. E quando chega numa célula que precisa de oxigênio, essas moléculas são liberadas. As células, então, elas liberam gás carbônico, que também são captados pela hemoglobina, isso vai virar carbonatos, e depois isso é levado para ser dissolvido no plasma na forma de ácido carbônico, também lá no pulmão. A gente acaba expelindo esse gás carbônico. Aqui eu tenho alguns links para vocês depois darem uma olhada de duas experiências que podem ser feitas em casas, que ajudam a entender um pouquinho dos conceitos dessa aula. Uma é um pulmão artificial e a outra envolve um pouquinho essa parte da complacência pulmonar, que é a medida da capacidade pulmonar, e também dá para ser feita em casa. Então, deem uma olhadinha depois, quem tiver interesse, quiser aproveitar, pode fazer essas experiências em casas. Essas são as nossas referências, já deixei o capítulo disponível para vocês lá no AVA e no Liceu. Façam bom proveito desse material, voltem o vídeo caso vocês tenham alguma dúvida ou anotem elas lá no fórum, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, até!